Atualidade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 31 de maio de 2019. Adeus, maio. Vai com Deus. E vai com essa chuva. Mas junho já promete muita chuva, talvez mais que maio, em função do efeito El Niño. Tá, para ti? Hoje o noticiário todo, os especialistas em clima, né, estão dizendo que o junho, aqui nesse Merco, Cone Sul aqui, vai ser danoso novamente. Então, preparem-se para o frio, para a chuva, muitos agasalhos, muitas gripes, muitas tosses, etc. e tal. Mas a vida é maravilhosa, vale a pena enfrentar tudo isso aí, né? O importante é estarmos vivos. Se a gente não puder ser bem feliz, mais ou menos. Eu sempre digo aqui que existem percalços, existem momentos muito tristes, mas a vida é maravilhosa. A gente tem que saber driblar essas situações tristes, trágicas e seguir em frente. Aproveite, ok? Muito bem, vamos adiante fazendo um comentário sobre futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco para tudo em função da Copa América. Vai ser uma parada de um mês aí e vai ser talvez nociva ou não para alguns clubes, uns recuperando atletas, plantel, desgastes, né, de muitas competições. Talvez seja melhor do que pior a parada para as equipes, para os plantéis dos clubes. Vamos ver aqui então. No sábado, amanhã, temos Bahia e Grêmio. O Bahia está lá com o seu Rogério Ceni, né? Roger Machado. Então, conhece muito bem o Grêmio, mas, enfim, está aí uma partida e vem relativamente bem o Bahia, está encorpado e deve enfrentar o Grêmio com muita disposição. E lá nos seus redutos, evidentemente. Mas o Grêmio parece que quer trazer 3 pontos de lá, tá? Com essa decisão, né? Está obstinado por trazer 3 pontos da Bahia. Eu acho que pode trazer, pode trazer. Não é fácil a tarefa? Não, mas pode. Tem elenco, tem graduação, apesar de muitos atletas titulares, principais, e ficarem em Porto Alegre. Recuperação, outros com muito desgaste, né? Como o Maicon, por exemplo, que não viajou, né? O Everton na seleção, e por aí, entre outros atletas que não viajaram para lá. E no domingo temos aqui o Internacional enfrentando o Avaí, no Beira-Rio. Teoricamente, o Internacional vem muito bem, com o seu Guerreiro fazendo gols a cada partida. O Internacional também, vamos dizer, que deve passar pelo Avaí. Júnior de Soares. Eu diria que o jogo do Internacional é muito mais fácil, teoricamente, pelo menos, que o jogo do Grêmio, né? O Internacional joga em casa contra um time que está ali na disputa para não cair. O Avaí é daqueles que sobe e vai batalhar para não cair. Não batalha nem por uma vaga em Sul-Americana ou coisa melhor do que isso, né? Então, seguramente que o Inter deve conseguir mais uma vitória, até porque o Inter está bem embalado agora, seu time está bem estruturado, Guerreiro jogando muito, né? O D'Alessandro, inclusive, quando joga, tem dado uma bela contribuição. Então, seguramente que deve ter uma vitória. O Grêmio é um osso muito mais duro, né? Porque o Bahia está embalado desde que o Roger assumiu. Foram 7 jogos em casa, 7 vitórias. Agora eliminou o São Paulo, né? E então tá muito bem o Bahia, bem estruturado. O Roger, que já havia mostrado a sua competência quando esteve no Grêmio, que estruturou muito bem o time do Grêmio, agora está lá fazendo esse trabalho muito bem feito do Bahia. E o Grêmio com uma série de desfalques. Você já falou aí, o Maicon, capitão do time, o Everton na seleção, Alisson machucado, né? E por aí vai. Então, um time que vai jogar muito desfalcado. Mas isso faz parte. Faz parte porque um clube, para disputar um campeonato como o brasileiro, ao mesmo tempo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, tem que ter elenco. Tem que ter 22 jogadores, tem que ter 2 jogadores bons para cada posição. Então, isso aí, porque um... 2 times titulares. Tem que ter 2 times titulares. Isso é inquestionável, né? Então, isso aí faz parte. Não dá para se queixar porque esse não vai jogar, aquele não vai jogar. Tem que buscar a vitória lá, né, Jesus? Vamos ver o que diz aí Roberto Bandeira Pereira. Acho que vocês esgotaram o assunto, diz respeito à questão de esportes, mas eu estou, como gremista, preocupado também. Não é um jogo complicado, muito, considerando o conhecimento que o Roger tem do funcionamento do Grêmio. É um grande estrategista e esse histórico recente aí coloca justamente a necessidade de um cuidado especial por parte do Renato. É verdade que alguns jogadores estão achando o rumo. Um deles é o nosso
novo centroavante, espero que seja sedimentado no lugar do André. E o menino esse que ele improvisou não, que ele escalou na zaga, que não é um improviso, que era finalmente antes. ele botou um zagueiro, né? Também está cumprindo o papel, acho que tem a possibilidade no andamento de assumir na reserva imediata ali. Imediata. Eu gosto dele porque ele é aquele zagueiro que dá efeito. Ele não joga brinca. Feijão com arroz ali. Não brinca. Não brinca em serviço. Espalha a bola. Espanta, né? Isso aí é fundamental para o zagueiro. Ele está muito bem. Mas é uma situação internacional, de fato, nesse momento, nessa rodada, é bem mais tranquila. Tranquila. A do Grêmio não é uma... E o Grêmio tá batalhando para sair da zona do rebaixamento, né? Então, muito complexo. Eu acho que dá para ganhar, mas não vai ser um jogo fácil. Não vai ser. Vamos ver o que diz aqui Joaci Casagrande, Paulo. Bom, inicialmente eu começaria com o meu time da Série B, o Criciúma, que joga amanhã com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. E o time do Botafogo está em primeiro lugar na Série B, com o bom técnico Roberto Cavalo, que já foi técnico do Criciúma, entende muito bem. E o Grêmio Internacional. Por exemplo, o Grêmio que vai jogar da Bahia, vai enfrentar como técnico lá o Roger Machado, que foi um grande lateral do Grêmio, depois foi, além de grande jogador, foi bom técnico, foi técnico do Palmeiras e do próprio Grêmio e tudo, é um grande técnico, e não fora isso, aí o Grêmio vai muito descaracterizado. Eu acho que se nós colhermos um empate lá, já é um grande resultado, porque as coisas são difíceis. Vejam que o Bahia, nas três últimas partidas que jogou com o São Paulo Futebol Clube, ele ganhou 2, empatou 1, quer dizer, invicto perante o São Paulo, então a nossa missão vai ser muito difícil. E agora o Colorado. O Colorado eu vi jogar agora essa última partida, que eles jogaram com o Paysandu, e vi que eles jogaram quase manter o resultado, o empate. E no fim ainda tiveram uma boa atuação do Guerreiro, que fez 2 gols, um foi anulado e o outro foi validado. Mas é muito mais fácil para o Colorado ganhar do Avaí aqui do que nós ganharmos lá do Bahia, lá em Salvador. E a Copa América eu tenho uma coisa boa, porque eu tive olhando a Copa América até hoje, todas aquelas Copas América que foram realizadas dentro do Brasil, nós ganhamos. Então nós já vamos com o handicap favorável. Ok. Michelina Clipper. Muito feliz com o Inter. Oscar, Simone, Bernardoni, nossa bancada colorada aqui, nós vamos ganhar do Avaí esse próximo jogo. Estou muito contente com o Colorado. Estou bem faceiro. Pena que o Bernardoni não vai poder participar dessa alegria. Não? Não, está sendo procurado. Está sendo procurado. Só posso dizer, então, meu comentário do futebol hoje. Muito feliz com o Colorado. Pronto. Com o Inter. Então tá. De futebol estamos muito bem, obrigado. Vamos adiante dizendo que nós temos que falar aqui um pouquinho de auxiliadora predial. Auxiliadora predial, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, né? A auxiliadora predial, que como eu digo, ela é PhD em administração de condomínios, aluguéis, ela é top de linha em aluguéis. Você deixa o seu imóvel lá para alugar e em seguidinha está alugado com todas as garantias o seu imóvel. É um contrato muito bem elaborado, né, dando as garantias totais, claro que para o inquilino e para o proprietário, evidentemente. Tudo isso quando é feito pela auxiliadora predial, que também tem compra e venda de imóveis com muita competência e tem a sua sede lá em São Paulo também, aquele tambor nacional, onde a auxiliadora predial cresce vertiginosamente pela sua competência, né? Tem a sua matriz em Porto Alegre, histórica, e também já está há bastante tempo, uma década aí em São Paulo, fazendo sucesso absoluto naquele ambiente extremamente exigente, né? Que é o ambiente paulista. Então, a auxiliadora predial lá também vem
conquistando cada vez mais uma carteira de clientes, né? Fidelizando clientes, tanto em aluguéis, compra e venda de imóveis e administração de condomínios. Telefones da Auxiliadora Predial, aqui em Porto Alegre é o 51 3216 6100 e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. E o seu site é auxiliadorapredial.com. E eu volto a dizer que a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é o ponto de encontro. Ali estão as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos. Tudo isso comandado por Chiquinho Tasca e Elcio Furini, né? E estão sempre ali com aquele belo elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, que estão ali sempre de prontidão, lhe esperando para você passar os melhores momentos gastronômicos do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. O Barranco é a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Vamos adiante ainda, dizendo que Plaza Hotéis é sensacional, especialmente o Hotel Plaza São Rafael, que amanhã tem a famosa feijoada dos sábados nesta estação do ano. Então, amanhã, todos convergem para o Hotel Plaza São Rafael para saborear aquela maravilhosa feijoada. Encontro de amigos, famílias, etc. e tal, um ambiente maravilhoso, música ao vivo, só coisa boa. E as delícias da feijoada do Hotel Plaza São Rafael, ali na Avenida Alberto Bins, 514, Centro Histórico. O telefone para reservas, por exemplo, é o 3220-7000 e o site é plazahotéis.com. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 71. A qualidade do vidro está aqui. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. São divisórias de vidro temperado, maravilha, espetacular. Temos portas com molas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, El Ninho em junho, dando de chicote, muita chuva, ventão, granizo, etc. e tal. Então faça o seu fechamento de sacada, onde tem aquela bela churrasqueira com Vidrobox Blindex e vai aproveitar esse espaço maravilhoso no ambiente familiar, recebendo amigos, etc. e tal. Vidros temperados, laminados, duplos termoacústicos, refletivos, só coisa boa, né? Envidraçamentos e fachadas, Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. E eu digo sempre aqui que Banco Bom não tira o seu sono, pelo contrário, ele realiza os seus sonhos. E quando eu falo nisso, eu falo em Banrisul, o banco do nosso coração, o banco da nossa terra, o grande banco do Sul, que oferece tudo de bom para quem tem dificuldades ou quer prosperar na pessoa física ou jurídica. Assim funciona o Banrisul, com as taxas mais civilizadas do mercado, como você vai ver agora. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Aí, Banrisul, o grande banco do Sul. Então tá, vamos adiante. Então, dizendo que temos temas importantes, né? Nós temos um tema aí que realmente complica a vida nacional, né? PIB fica negativo e amplia risco de recessão técnica, né? IBGE confirma, né, queda de 0,2% na economia, que voltou ao vermelho no início do ano. É complicado, é preocupante, né? O país que estava vibrante, né, num novo governo, num novo tempo nacional, e já essas informações, evidentemente, que fazem o país todo, a população, as autoridades se preocuparem demais mesmo, Roberto Bandeira Pereira. De fato, não é uma preocupação só, as autoridades têm de estar, todos nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, a tristeza que se estabelece com os empregos que estão sumindo, por uma série de circunstâncias, não só por causa da economia, como também por causa da questão da inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, caminhamos, se não houver uma reação, para um processo de recessão técnica, né? Há quem diga, tem uma manifestação do economista Celso Pastore, que é um cara respeitado, no sentido de que nós já estamos vivenciando isto. Ou seja, nós tivemos já um incremento de mais de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 pessoas desempregadas, somadas aqueles 12 milhões. Se multiplicarmos por 4,
considerando como polo nas famílias, nós teremos aí praticamente a metade da população brasileira em situação de grande dificuldade. E isso é muito ruim por conta evidentemente que o país só irá sair da crise com trabalho, com a oferta de possibilidades, até porque naturalmente em decorrência dessa circunstância econômica também nós experimentaremos várias dores, dentre as quais o aumento na criminalidade, que é uma consequência, uma das consequências. Eu tenho muita preocupação aqui que a gente venha a repetir aquele famoso efeito Orloff, Argentina-Brasil, que se dizia lá nos anos 70, né, da propaganda, aquela da vodka Orloff, eu sou você amanhã. E sempre que acontecia na Argentina, se refletia aqui. E a minha preocupação cresce pelo seguinte, porque a Argentina vivenciou um governo esquerdista, dos Kirchner, primeiro Néstor, depois a Cristina, e a economia desandou. A inflação ficou em 35%, o dólar valorizado, o peso argentino perdendo valor frente ao dólar americano, 20 a 25 pesos por dólar, e o desemprego crescente e a população da Argentina, um país que tempos atrás tinha níveis de Europa, essa população entrando em pobreza absoluta num índice de 25%. Então, aqui lá trocaram o governo na expectativa de que fosse mudar tudo isso aí. O Macri veio com todas as promessas de recuperar o país, de fazer o país se desenvolver, acabar com aquela inflação, acabar com o desemprego, etc. e tal. Um caos na Argentina, muito pior do que estava. Quer dizer, a inflação que estava em 35% está em 50%, 55%. Né? O peso, 47 pesos por um dólar. Então, o desemprego aumentou, duplicou. Tanto é que essa semana tivemos uma greve geral lá na Argentina, paralisou o país. Então, uma situação caótica. Nós aqui tivemos um governo de esquerda, mudamos esse governo, que estava também afundando o país, a nossa economia estava indo à breca, mudamos na expectativa de desenvolver, de alcançar um crescimento, de mudar o quadro. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é isso. É uma situação de deflação, índices negativos, perspectiva pífia para um crescimento do nosso PIB. E o pior, hoje o presidente vai na televisão, quer dizer, quando temos uma situação dessa, se espera o quê? Espera uma reação, o presidente vai lá e que vai fazer um pronunciamento em busca de um consenso, de qualquer coisa que seja, para tocar o país para frente. O que ele falou? Ele foi lá dizer o seguinte, falar a respeito do STF, o STF estava analisando, comparando homofobia com racismo e tal, e que ele, como cristão, ele queria um evangélico no STF. Eu acho que tocasse no ponto. O momento do país, na verdade, a situação não é mais grave, porque o país é muito rico. Nós usamos apenas 9%, tirando a questão das reservas da Amazônia, nós usamos somente 9% das terras na produção de alimentos. O Brasil efetivamente tem uma situação no mundo que ninguém mais tem. Os americanos atingiram o limite deles. Nós temos muita oportunidade pela frente e dentro desse contexto, certamente que os investimentos virão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da colaboração do governo central, especialmente do presidente da República, para a construção de um ambiente de diálogo e não de um ambiente belicoso. Acho que esse ambiente de divisão faz com que fragilize ambos os lados, direita e esquerda. Na verdade, isso é um empoderamento daqueles personagens que se encontram ao centro, que efetivamente estão a mandar no país. Ao meu ver, assim, com respeito às posições do contrário, o que está nos faltando é um chamamento do presidente da República a um consenso sobre questões básicas, sobre pilares básicos na economia, dentre os quais algumas das reformas que sejam feitas de uma forma equilibrada, de maneira a criar um ambiente para a retomada, ou seja, quanto menos o Estado atrapalhar a iniciativa privada
na produção de riqueza e na inclusão de pessoas no mercado produtivo, melhor. Agora, nós precisamos de um líder, e um líder de todos que chame efetivamente, aí tu tocaste no ponto, a um consenso, acordo, né, sobre questões mínimas. De fato, esta, ao meu ver, é uma posição pueril. No momento de crise, o presidente da República puxar uma discussão sobre semáforo, sobre pardal, que são assuntos menores, que não deveriam chamar a atenção do presidente da República. Como tu falasse hoje, ele está examinando a possibilidade futura de nomeação de um ministro. Tenho nada contra os evangélicos, mas, na verdade... Não é o momento. Não é critério. Nem é critério. Não é o momento, não deve ser a motivação. Claro, Porque aquilo não é uma corte religiosa, é uma corte constitucional. Com certeza. Então, pouco importa qual é o credo religioso que o sujeito, ou se ateu, o que deve nortear a escolha de um ministro da Suprema Corte é a capacidade técnica, Perfeito. e moral. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Joacir? Eu estou inteiramente de acordo com o doutor Roberto, em gênero, número e grau, e eu vejo, até com uma certa surpresa, porque uns dias antes apareceu nos jornais que ele estava presente o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e o próprio Bolsonaro. E aí me parecia que as coisas realmente iriam engrenar. Pelo pacto, né, que eles acertaram. Aquele pacto ali, eu gostei daquele. Mas em função dessa atitude agora do Bolsonaro, atitudes assim, infantis, pueris, entendeu? E ele tem que focar realmente, tem que focar com realismo a nossa situação, que nós estamos nessa situação econômica deplorável. Então tem que focar nesse sentido, procurar um antídoto para resolver essa situação e não ficar com subterfúgios e por exemplo, esse negócio do Supremo Tribunal Federal, querer, vou botar o evangélico, vou botar o católico, vou botar o protestante. O caso não é isso, é como já foi dito aqui, o caso é o seguinte, é botar um técnico, um homem que realmente vá lá e que seja um brasileiro e que não seja corrupto, um homem que esteja preocupado com o nosso povo, que está com esse índice alarmante de desemprego, entendeu? Então, em função disso, isso que gera a criminalidade, uma série de fatos desfavoráveis para o nosso país. E, em razão disso, é que eu acho o seguinte, que está na hora de atendermos aquilo que diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele fala que o momento agora é da reforma previdenciária. E nós já estamos numa situação muito difícil. E se ainda não sair essa reforma previdenciária, ou se realmente, quer dizer, não for aquilo que diz o Paulo Guedes, nós vamos entrar numa situação até catastrófica. Mas eu ainda confio que na última hora eles vão chegar ao consenso, vão chegar à conclusão que realmente o ideal é fazer uma reforma previdenciária para que nós não venhamos a cair numa situação tipo a Argentina, os nossos irmãos aí. Assim, ó, a reforma qualquer que seja, tanto a previdenciária, a política ou a tributária, que é importante que se possa refletir sobre isso, ela não vai resolver a situação do país. O que resolve a situação do país Sim. é a liderança de alguém chamando ao desenvolvimento, criando um ambiente propício para que as pessoas possam produzir. Então, é preocupante. Por outro lado, o que tem de positivo é que, na demissão do presidente em fazer o que tem que fazer, o Congresso naturalmente vai ter que amadurecer a força para que todos nós não caminhemos para o ralo. Eu concordo em gênero
com o Dr. Roberto, o Dr. Jaci, o Jurandir, acho que o Bolsonaro foi um candidato que a tábua de salvação daquele momento que o Brasil passava. A esquerda, com os escândalos de tudo que o PT fez no Brasil, o estrago total, e o Bolsonaro surge, então, como um candidato que, daquela forma dele muito popular e reverente, tenta, vou mudar essa situação para melhor. E ganhou. O povo, a sociedade, confiou nele. Eu fui uma das pessoas, não era o meu candidato, mas no final disse, não, tem que ser ele, porque senão vai que a esquerda ganha. E no início, achei que ele tentou engrenar de uma certa forma com uma equipe boa, comentei aqui várias vezes, a equipe do Ministério, o Moro, que representa, já falei inúmeras vezes, representa a Lava Jato, o Guedes como a economia, o nosso aqui gaúcho, que é o ministro da Casa Civil, o Onyx, que também tentou equilibrar, achei de uma certa forma que deu uma certa esperança para nós. Mas eu tenho que concordar com tudo que os meus colegas aqui da bancada falaram. Porque realmente, o que o Jair Bolsonaro está demonstrando? Que ele não tinha capacidade, isso até o meu filho lá em Coimbra comentou, disse, o Bolsonaro não é preparado para ser o presidente da República. E eu discordava, mas será? Realmente ele não é preparado. E eu sinto que ele está deslumbrado, e eu sinto que ele está perdendo tempo, tocando em pontos não importantes nesse momento, que tem um país que está com o desemprego alto, o PIB com problema e a crise querendo começar a decolar. E eu acho que ele está disperso nas ideias dele, um jogo de ego, ele, o Rodrigo Maia. Então fica aquela coisa desnecessária, aquela coisa que não está levando... Cadê os pontos principais que o Brasil precisa? Qual é a atitude? Os filhos se metendo, que desnecessário, falando besteirinhas na rede social. Quer dizer, eu concordo, olha que eu fui demorei para chegar a essa conclusão, eu sempre achei que esse governo... Mas eu acho que tem que voltar o Lula. Realmente... Eu acho que tem que voltar o Lula, ou o Haddad, eu não sei. Realmente Não está é complicado. Assim, o cara, ninguém está dizendo isso. O fato de nós estarmos criticando... Nós somos um presidente. Nós estamos criticando... Tu não pode falar, porque tu já concordou muitas vezes. Por estar criticando ele, não quer dizer que nós estamos apoiando o outro. Não. Absolutamente. Nós estamos criticando uma pessoa que é a presidente da República... Ele não meteu a mão no cofre ainda, não roubou. Isso nós precisamos aqui, nós precisamos de crescimento. Procura-se concordou só uma com o que a coisa. gente falou já. Procura-se um presidente. Nós precisamos de um presidente. Presidente que lidere o país. Nós não temos. É um presidente que está condicionado, ele está engessado pelo Centrão. Então, assim, vamos analisar essa questão. Da declaração. O problema está dele. no Congresso, não está Olha nele. só, burro ele não é. Não existe burro Para chegar na presidência da que República. chega na presidência da Não, República. burro não, mas despreparado Só um pouquinho, sim. Despreparado sim. Burro ele não é. Burro não chega na presidência da República e burro não ingressa, tampouco conclui a AMAN, a Escola Militar das Agulhas Negras. É para gente preparado. Então é o seguinte, quando ele diz que quer ver que seria bom ter um evangélico no Supremo, ele está mandando um sinal para a bancada evangélica para aprovar as reformas lá dentro. Sim, ele quer agradar. Claro. Tá? Primeiro lugar, isso. Segundo lugar, nós precisamos pesquisar para saber se o Moro é evangélico. Porque se o Moro não é evangélico, o Bolsonaro já fritou ele. Fritou na primeira vez, ou seja, o Bolsonaro já tirou ele do processo político de sucessão, porque o fritou a primeira vez, quando 2 anos antes da próxima aposentadoria, ele lança ele como ministro. E agora, ele lança o evangélico. Nós precisamos saber se o Bolsonaro é evangélico. Então, burro ele não é. Vamos adiante. O Bolsonaro tem uma coisa, ele diz algo hoje e amanhã depois ele se diz disso. Ele, por exemplo, no caso das armas, vamos distribuir armas para todo mundo. Aí entra o Olavo e diz, não, mas não é bem assim. E entra o próprio exército, então ele volta atrás. Ele é um homem. Eu considero, por exemplo, o nosso Brasil
como se nós estivéssemos assim, vou imaginar, no mar, estivéssemos assim, desesperados, estivéssemos sem um anal, sem nada, em função do PT, e que apareceu aquele navio que é o Bolsonaro e o povo entrou para dentro. O que acontece que agora é o seguinte, esse navio está à deriva, porque o Bolsonaro não sabe que caminho tomar. Em função disso aí, Sim, que eu acho que ele precisa assim, se cercar de pessoas que possam ajudá-lo, porque sozinho ele não vai poder fazer sim, nada. doutor Joacir, concordo, mas também isso Joacir, Zé. o que o Silvas tocou agora, mas nós temos também que pensar que estamos muito melhor do que Claro. do que a esquerda no poder. Não, nós agora estamos dando então, uma é que a gente também fica condenando e criticando, mas nós estamos degrau bem acima, não é, Jura? Concordo. Então, mas só é o que a gente seguinte, também está com pouco tempo de governo, também tem que analisar que o presidente- isso. Mágica não existe. O Roberto colocou bem aquela questão, ele fica gerando divergências maiores, né? Sim, sim. Que não precisa, Sim, não é mais o papel desnecessário, dele. é. Agora Terminou ele a eleição. passou, terminou. Não O é o papel dele momento, agora é de convergir, de fazer com que as coisas vão se acomodando, as divergências vão Sim. se amenizando, porque nós precisamos tocar o crescimento do país. E estamos aí, um dia manifestação a favor, outro dia manifestação contra o governo, e pronunciamento a favor, pronunciamento contra. Precisamos de consenso, precisamos de fazer com que esse país retome o crescimento. E O lado bom é que parece que as práticas de corrupção não têm vazão, e aí o Silvas tem razão. Não, esse em primeiro ponto, lugar. claro. Segundo lugar, outro lado bom que eu vejo é que aquela instituição que nem sempre agiu de forma responsável, agora está na contingência de agir de forma responsável, porque, na verdade, nós estamos sem presidente, cumprindo o papel de líder da nação. Ou seja, o pessoal meio que largou de mão o presidente para ir fazer acontecer as coisas dentro do Congresso. E vai acontecer. Eu acho que a reforma não vai ser 1,2 trilhão como quer o Guedes. Ele nem quer isso, ele jogou lá em cima, certo? Vai haver uma reforma com bom senso, vão adaptar cláusulas de transição, porque é um absurdo atingir alguém 6 meses antes do marco final. Sim. Então é preciso que se corrija grandes distorções que ela traz, entendeu? Mas efetivamente algumas sangrias vão ser estancadas, mas o país, a economia precisa de tranquilidade, e essa tranquilidade deve ser dada pelo líder da nação. Ele precisa exercer esse papel. Isso é verdade. E nós estamos carentes de presidente da República. Por mais que tenhamos um excelente ministro da Economia, ainda assim precisamos daquela força do presidente e ele dizer, estamos bem, calma, está sendo feito um bom trabalho. E aí no entorno dele, ele frita o ministro da Justiça e depois ele permite, e ele frita indiretamente o seu vice-presidente parceiro de jornada ao permitir que um sujeito lá nos Estados Unidos gere a todo dia o processo de estabelecimento. É como se nós convivêssemos com 3 governos. O governo composto pelo presidente, seus filhos e o sujeito lá dos Estados Unidos, como é o nome dele? Olavo. Olá. Tem um outro governo que são os militares que estão tentando colocar ordem dentro do governo e não conseguem por conta disso. E um outro governo que é extremamente preparado também, que é a parte técnica. Então, na parte que os militares e que os técnicos estão colocando, o governo está cumprindo o papel, mas, ao mesmo tempo, o presidente, junto com seus filhos e com o senhor Olavo, gera um processo de estarrecimento. É o que eu vejo, pelo menos. E outra coisa, eu acho que não pode ficar, parece que tudo está só na dependência da reforma da Previdência. Não vai acontecer nada no outro dia. Não pode jogar tudo Quer em dizer, cima não pode disso, jogar só, tem que ter outras alternativas Tem que ter desenvolvimento, para a retomada emprego, do crescimento do país. claro. Não pode ficar só naquilo ali. Só fala em reforma, Não, reforma é uma da grande Previdência. mudança, vai ajudar, vai transformar, Setembro. vai melhorar, mas não só isso. Né? Setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nesse período aí, se tudo correr bem,
eles resolvem esse assunto, tomara que da melhor forma possível, respeitando os direitos adquiridos e respeitando as pessoas. Bueno, se isto acontecer, e depois? Nós precisamos do presidente para chamar esses investimentos internacionais. Como é que o investidor que está pronto para colocar dinheiro aqui, vai colocar dinheiro aqui na instabilidade da declaração do presidente? Então tá, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, ok? Estamos aqui pela NET, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, os mais populosos, está a nossa imagem, a nossa grade de programação. Muito bem elaborada, especialmente aqui o nosso programa Atividade, 26 anos no ar, sempre ao vivo. Nós estamos também nas plataformas digitais, invadindo o planeta Terra, né, minha gente? Nós estamos assim, ó, ao vivo, nós estamos também no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Instagram e também no Facebook. Vamos aos mais variados rincões do planeta Terra, né? Estamos sempre conectados, conversando, nos comunicando com o pessoal lá na China, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. e tal, aqui no Mercosul, todo o continente verde e amarelo chamado Brasil, estamos aí, nós conectados aí, fidelizando cada vez mais telespectadores e por todo o estado gaúcho, evidentemente, também. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, né? 100% fruta, sem conservantes, o mais consumido, portanto, o mais vendido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva laranja, 100% natural. Vamos falar aqui de Percival Pugina. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. E a Algair está aí, né? Algair Engenharia, com toda a sua competência, concluindo aí, já na fase final do Flying Studios. Ali na Avenida Ipiranga, 8.339, um empreendimento da Algair Engenharia que possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Ele tem bicicletário, salão de festas e coworking, espaços verdes, lavanderia, horta urbana, são seus diferenciais absolutos. Paredes, pisos, esquadrias, portas, tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Ele tem um volume muito grande já de unidades vendidas e restam poucas unidades. Serve maravilhosamente para investimentos ou para, evidentemente, residir. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue para 51 3339 1250 que você entra em contato diretamente com a Algair Engenharia. Ele fica na Avenida Ipiranga, né, 8.339, um dos ambientes que mais crescem e se valorizam em Porto Alegre. Surgem ali vários empreendimentos corporativos e residenciais naquela região, perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal, um ambiente muito propício para deslocamento para vários setores do estado ou da capital e região metropolitana. Esse é o Flying Design Studios da Algair Engenharia. Vamos adiante dizendo que hoje é sexta-feira, dia de direto para o Zafari. Fazer a compra de um vinhozinho, por exemplo, né? Para degustar no final de semana, comendo com queijos, vinhos, né? Os frios maravilhosos, que o Zafari tem só coisa boa, evidentemente, né? Os cartões Zafari são indispensáveis também, né? São 2 cartões que lhe trazem grandes benefícios em valores e parcelamentos, milhas aéreas, uma série de benefícios que trazem os 2 cartões Zafari. São indispensáveis que você ostente esses 2 cartões que lhe dão vantagens magníficas. E mais todo aquele atendimento maravilhoso, né, que só o Grupo Zafari oferece nas suas unidades de supermercados. É o melhor preço, o melhor produto, o melhor atendimento, lojas estrategicamente posicionadas, né? Então, tudo de bom é com o Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon. Dá uma olhadinha.
Muito bem, vamos agora conversar com a Micheline Clipper, que é advogada, especialista nessas situações de documentação que são importantes entre países europeus, aqui, né, e o nosso Brasil, né, aí em relação às cidadanias. Por exemplo, nós temos um tema hoje que ela vai abordar aqui conosco, que é cidadania italiana por casamento. Quer dizer, tem que ter uma gringa por lá para a gente fazer uma negociação e já partir com... Botar uma argolinha, né? Botar uma argolinha, Como é que funciona essa negociação de, por exemplo, um brasileiro ter cidadania, conseguir estabelecer condições legais na Itália, por exemplo? Então, para se adquirir a cidadania italiana por matrimônio, não necessariamente teu pedido tem que ser feito na Itália. Ele pode ser feito aqui no Brasil. A união estável não aceita, é matrimônio, casamento. Precisa ter um tempo de casados, no mínimo 5 anos, e uma alteração da lei agora, em 2018, da lei da Itália de imigração, foi que precisa este cônjuge falar italiano. Ele precisa prestar um exame, ter um certificado que esteja apto para o nível B1. O que quer dizer o B1? Não é o básico do nosso inglês, o basic, é o intermediário. Então, se o cônjuge deseja fazer a sua cidadania, se tornar um cidadão europeu, porque é casado com um europeu, ele, além de comprovar o seu casamento com esse cônjuge, esse casamento tem que ser transcrito lá para a Itália, ou seja, a Itália precisa saber que tu estás casada com este italiano aqui no Brasil, como a certidão de casamento daqui vai para a Itália, é transcrita no cartório da comune que o marido ou a esposa, o cônjuge italiano tem a sua cidadania. E a partir daquela transcrição, a Itália então entende, sim, João é casado com Maria, João italiano, Maria brasileira, são casados, a Itália reconhece. Ótimo. E agora? Agora tem outras documentações que tem que apresentar. E entre estes documentos está o certificado do nível B1 para a língua italiana. Isso é muito importante, senão não tem, e é uma alteração nova. Antes não era necessário, agora, final de 2018, é exigido pela Itália. Precisa falar italiano. Então, quem quiser, comece um curso de italiano. Existem instituições lá na Itália que são autorizadas. Também não é qualquer certificado que a Itália vai aceitar. Tem que ser aqueles em que a Itália permite. Tem escolas de italiano que então emitem esse certificado que daí a Itália aceita. Muito bem, tá aí a exposição da Micheline, então, para quem pretende fazer essas documentações aí e tal, como é que tem que proceder, né? Evidentemente. Não, eu só queria fazer um outro comentário, José Silvas, que muitas pessoas que querem a cidadania italiana, elas têm dúvida assim, preciso morar, ficar um tempo na Itália ou posso fazer pelo Brasil? Depende. Se a tua cidadania pelo pedido da linha materna, se tem uma mulher e essa mulher nasceu antes de 1948, pode fazer o pedido judicial. Tem que ser feito somente pelo pedido judicial no Tribunal de Roma. Preciso ir para a Itália fazer isso? Não, não precisa ir para a Itália fazer isso. Existem escritórios especializados que fazem esse serviço. Se eu não tenho mulher e é via paterna, pode requerer aqui pelo Brasil. Quanto tempo? Em média, 10 anos. Mais ou menos, 10 a 12 anos para tu conseguir. Ah, eu não quero todo esse tempo, eu preciso bem antes. Vai para a Itália. Quanto tempo fica? 2 meses lá, na comuna do sangue, da cidadania, lá onde tem o imigrante que veio para o Brasil. Fica 2 meses lá morando. Por quê? Porque fiscais da prefeitura vão visitar, bater na porta para saber se realmente está morando naquele lugar. Então, aluga um apartamento e fica lá morando. Tempo. E em 6 meses tu consegue a tua cidadania. Então, tem essa diferença. Chama-se um processo, então não é judicial, é um processo administrativo. Perfeito. A Persir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo.
Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65. O seu telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com. Ela diz o seguinte: se você não tem um plano de previdência complementar, você que é chefe de família, está sempre em risco, porque qualquer dificuldade na enfermidade, na falta da vaga do trabalho, no seio familiar é que vai estourar essa situação. Porque se você não tem um plano de previdência complementar, aquilo que você joga em benefício da sua família mensalmente não vai fazer mais. Não vai fazer, porque não vai ter um plano de previdência complementar que vai garantir esse tipo de atividade e esse tipo de atendimento aos seus familiares. Então, te liga, porque é importante um plano de previdência, e aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Mais uma vez eu faço uma referência aqui a Paulo Cruz, empresário, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, pelo êxito absoluto da FBV, a Feira Brasileira do Varejo, onde desfilou a evolução mundial do segmento varejista, né? Palestrantes de primeira grandeza, né? Luciano Hang, por exemplo, da Rede Avan, fazendo uma palestra singular, de primeira grandeza, como todos os palestrantes que por lá desfilaram. Sensacional, estandes, todo um conhecimento, a evolução de tudo que se estabelece no segmento lojista, varejista, estava desfilando lá no centro de eventos da Fiergs, nesta promoção do Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem agente. O Cindy Lojas Porto Alegre, que é uma referência nacional em gestão e organização. Os cumprimentos, então, à diretoria do Cindy Lojas Porto Alegre, né, presidida por Paulo Cruz, e também aos colaboradores do Cindy Lojas Porto Alegre e todos aqueles que acorreram, né, ao centro de eventos da Fiergs para participarem de um evento desta natureza, desta dimensão. Cumprimentos a todos. Muito bem. Roberto Bandeira Pereira, eu faço uma pergunta ao senhor como procurador de justiça. Pelo WhatsApp, por exemplo, tá? Insinuações, desconfianças de um comportamento idôneo de uma pessoa que ocupa um cargo, ou pessoas que ocupam cargos, calúnias, isso o judiciário absorve imediatamente? Evidente, é uma plataforma de transmissão, de multiplicação de um delito contra a honra, por exemplo, evidentemente. É uma prova documental. Se imprime o WhatsApp. É uma plataforma de prática do crime. Nessa pessoas hipótese, que duvidam... quando o sujeito usa isso para a prática de um crime, evidentemente, e deixa o rastro na mensagem. Sim, perfeito. Porque são dúvidas que colocam em cima das pessoas, entende? Dentro de uma atividade, evidentemente, lesando as pessoas na sua imagem, né? na sua moral, evidentemente. É o meio hábil e potente para a prática de um delito contra a honra, por exemplo, porque ele multiplica ao infinito, na conformidade com os compartilhamentos. Tudo que escreveres num WhatsApp, ele é prova documental num processo de pedir de indenização por dano moral, por exemplo, calúnia, difamação ou injúria. Estou falando da parte civil. Ele é prova. Tu imprime, aqui é o que está escrito no WhatsApp, vai no cartório, ele reconhece que é um documento que veio mesmo do WhatsApp, e aquilo é prova para tu pedir de indenização. E ele ainda tem mais, ele traz números de telefone e nome das pessoas, no caso. Sim, o WhatsApp sempre vem identificado, né? Um só bota o nome, só bota o número até do telefone, outros tem o nome da pessoa que está se manifestando. Sim. Tu diz no grupo, né? Sim, dissemina no grupo, sim, isso... É prova, falou ou escreveu, tanto na matéria civil quanto na criminal. Na criminal também, claro. E outra, as pessoas que estão relacionadas ali poderão ser ouvidas, inclusive no processo judicial. Sim, porque elas leram. Para confirmar aquilo. Exatamente. São insinuações, são agressões, né, são desconfianças, né, jogadas, né, para um grande elenco de pessoas, né, colocando em dúvida práticas lisas, retas das pessoas. Então, esse é um problema que se estabeleceu num ambiente e que deverá ser buscado, então, a recuperação desta difamação, né, e insinuações contra pessoas. Já teve casos, Silvia, de uma separação, por exemplo, o marido fala na audiência determinadas coisas
vai para casa e escreve o WhatsApp para ex-mulher, dizendo, tu, não sei o quê, agride verbalmente. Não adiantou nada ele ter falado na frente do juiz, ela pega aquele WhatsApp e prova, olha, ele é uma pessoa agressiva, assim. Tem a situação então, cuide muito no que escreve. do WhatsApp entre duas pessoas, em que há agressão e há disseminação quando eu multiplico. Que daí no do grupo, que eu acho que ele aí, falou, aí quando tu multiplica, se a imagem, se a fala for uma fala ofensiva, sem ingressar no ambiente criminal, sem que o atributo invada. Tu atira um atributo para alguém ofensivo, tu atribui a alguém uma qualidade ofensiva, tu estarás praticando uma injúria. Agora, se tu atribui a alguém falsamente a prática do crime, tu estarás praticando calúnia. E aí tu pode, na área crime ou na área civil. Na civil, indenização, na crime, boletim de ocorrência. Não sei o caso concreto, mas em tese é isso. Perfeito, ok. Muito esclarecedor, sem dúvida nenhuma. Vamos falar de Cobasi, né, minha gente, que tem mais de 34 anos aí, na liderança do varejo pet. É sensacional. A Cobasi é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem mais de 70 lojas, olha que é loja, em todo o Brasil. Okay? E agora 5 aqui no Rio Grande do Sul, mais basicamente em Porto Alegre e Canoas. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Eu digo sempre, né? Leva a garotada nas lojas da Cobasi que eles ficam encantados, né? Cristalizados, porque eles veem os peixes lindos, coloridos, né? Pássaros, roedores, etc. e tal. É maravilhoso, eles ficam assim encantados, né? A criançada, a meninada adora fazer um passeio no interior das lojas da Cobasi. Então faça isso com a sua garotada aí, porque vale a pena. Mais a floricultura que tem a Cobasi, todos, né, os seus produtos, é maravilhoso, vale a pena. Então, tá. Muito bem. Joandir Soares. Hoje o dia é importante, né? De reflexão para muita gente. Sim. Dia Internacional de Combate ao Tabagismo. Ao tabagismo. Né? Felizmente aqui no Brasil os índices estão baixando, né? Indicativo aí hoje, informação que eu vi, que é apenas 9% mais da nossa população que ainda fuma. Né? E os jovens não estão, né? Mas tem ainda um contingentezinho razoável ainda, né, que fuma. E sendo que também as estatísticas apontam aí que 50% dos cânceres de pulmão advindos, né, justamente do fumo. Né? Isso aí é o aparelho, vamos dizer, cardiológico, né? Bexiga, é uma série de ambientes do corpo humano que são afetados com a presença do fumo. Né? E eu, como médico, não posso deixar passar em branco, porque eu quero me congratular e confraternizar com a população brasileira por esse descenso, por essa diminuição de fumantes no Brasil. Porque se nós nos reportarmos o passado, nós vamos ver que naquele tempo que era um glamour o fumar. As mulheres com piteiras. As mulheres com piteiras e nos cinemas, assim, as atrizes e atores, Humphrey Bogart, e as grandes atrizes fumando. E então, o que repercutiu? Repercutiu o seguinte, muitas pessoas perderam 10, 20 anos da sua vida. Nós tivemos aqui mesmo, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o Paulo Santana, que ele disse, então falavam para ele, não deve fumar, tu vai morrer em função disso aí. Não, mas nem que eu morra 20 anos antes, mas eu morro feliz por fumar. Então, porque eu quero dizer para você o seguinte, que o cigarro é a mesma coisa que uma maconha, que uma cocaína, entendeu? A pessoa tem que procurar se afastar disso, porque no momento que você fica dependente do cigarro, você está inexoravelmente conduzido à morte assim, ou se não, em função de problema de câncer de pulmão, de rins, de traqueia, uma série de cânceres assim,
que pode abreviar a nossa vida. Então, por que abreviar a nossa vida se a vida é tão bonita, né? É tão bela? Mesmo hoje, por exemplo, está chovendo lá fora, mas aqui nós estamos aqui confraternizando, trazendo mensagens boas para as pessoas. Isso é muito importante. E já aproveitando também essa deixa, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, que houve essas últimas eleições, agora é que direita e esquerda, ganhou a direita. O certo, o que seria? Se as duas facções se abraçarem e procurar levantar o nosso país. Mas o que ocorre é o seguinte, que a esquerda quer ver o circo pegar fogo. Eles estão sempre com passeatas, ontem, aí a gente ainda viu que eles estão procurando deturpar, eles estão procurando enfraquecer, eles não pensam, por exemplo, no futuro do nosso país, levar o nosso país à frente, para que nós possamos ocupar os primeiros lugares no cenário mundial do país. Não, eles pensam em ir atrasar. Então, nesse sentido, que eu quero dizer o seguinte, que nós temos um inimigo muito forte, que é a esquerda, que é o PT. E nós temos que tomar muito cuidado nisso e abrir os olhos, porque eles estão aí para nos derrotar. Isso é a verdade. Perfeito. Nesse aspecto do fumo ainda é curioso, né? Porque hoje, felizmente, tem-se o controle de todos os ambientes fechados. Quem quiser fumar, que vá para a rua e tal. Me lembro do tempo que trabalhava na redação do jornal. Isso aqui, uma época dessa aqui, assim, era uma fumaceira. Aquela fumaceira toda. Começou com uma decisão judicial do juiz federal que proibiu nos aviões. Sim, porque os aviões eram ridículos. Tinha Fica a poltrona do lado pode fumar, do outro Área de lado não não pode. fumantes, área de fumantes e área de não fumantes. Lado a lado. Ia fumar na toalete, não, os caras não nem toalete, não pode banho. Sem contar que o sujeito fuma e chama os outros para pagar a conta. Porque, na verdade, tem todo um arcabouço atrás para tratar as doenças que o sujeito resolveu criar para si e chama pelos impostos os outros a pagar. É verdade, exatamente. Fala Eu aí. vejo com tristeza também essas comerciárias, a gente na rua da praia, onde a gente passa, elas saem fora da loja e começam a ficar fumando e rindo, toda feliz. Eu fico me apiando delas. Elas estão chamando um câncer para elas, mas se eu for falar, elas ainda vão me ridicularizar. Fala, Silvas, eu achei muito interessante que o Partido Novo resolveu contratar empresa de consultoria para indicar pessoas, executivos, para o cargo de prefeito nas cidades. Eu achei muito interessante isso. Porque geralmente o partido escolhe, né? Esse aqui vai ser o nosso candidato. Eles contrataram uma empresa. E essa empresa que já faz recrutamento de empresários para grandes... Esse é um esquema novo. É um esquema novo do Partido Novo, que já não é tão novo assim esse partido, mas eu achei extremamente interessante que deveria ser feito. Você tem que fazer uma avaliação daquele candidato. Bem bolado. Nós temos que mandar um abraço forte aqui para uma figura muito querida, que marcou época em São Gabriel, quando menino, porque era extremamente, quando menino, que morava lá em São Gabriel. Eu estou falando de Joaquim José Xavier, que era aplicadíssimo nos estudos, tanto que hoje é um médico. Ele deixou uma grande marca lá em São Gabriel. Médico, porque quando menino, jovem, depois veio para Porto Alegre, cursou a universidade, evidentemente, e os seus amigos lá, a sua família, o pai militar, deixou um ambiente... Aliás, São Gabriel é um dos municípios mais queridos do estado, né? E hoje o Xavier, o doutor Joaquim José Xavier, é um PhD na medicina, em cirurgias oftalmológicas, né? Então, nós estamos mandando um forte abraço para ele, né? Para a sua esposa também, a Débora, que é a rainha do arroz de leite, né? Que é sensacional também, mas é difícil de fazer, mas quando faz... Tem que ser bem conversada para fazer, né? A dona Débora abriu... Não, porque eu já levei a caixinha de leite, aquilo, e o quilo de arroz. Né? Mas não adiantou. Tu não está acusando o Joaquim de ser pão duro, né, Xavier? Não, ele não é pão duro, ele é teimoso. Ele é teimoso. Querido, eu sou suspeito de falar em Joaquim Xavier, porque eu sou filho único, e aqui no Rio Grande do Sul encontrei o irmão que é ele. Então agora ele mora no meu coração também. Ele, a Débora... Querido amigo, grande gremista e médico de primeiríssimo. Médico de primeiríssimo, Consultório maravilhoso, sempre lá, seus funcionários, todos muito
muito Sujeito extremamente graduado. educado. Mas para tirar um vinho daquela adega ali demora também, né? Ele Demora. ele É muito prefere... fácil de tirar um vinho daquela Nossa, adega. deram elogios, agora estão Mas, criticando. ó, eu vou defender o Xavier. Eu não acredito nessas aleivosias de vocês chamando-o de pão duro. Eu acho que até poderíamos até sair daqui e dar um pulo na casa dele para ver como é que está aquela adega. Eu acho que seria de bom alvitre, seria muito interessante. Dá uma batida lá. Dá uma batida. É. Muito bem, um abraço para o Joaquim José Xavier, essa figura ímpar, e também para a Débora, muito querida, sua esposa. Bom, vamos adiante então, dizendo que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Tem uma sede hoje em São Paulo, maravilhosa, aluguéis, administração de condomínios, compra e venda de imóveis, sensacional. Aluguéis, tudo é com a auxiliadora predial, tanto aqui como lá em São Paulo, né? Os telefones da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre é o 51 3216 6100, lá em São Paulo, 11 23 48 4000, e o site da auxiliadora predial é auxiliadorapredial.com. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Ela conquista cada vez mais espaço, a auxiliadora predial, em São Paulo, como eu digo, um dos ambientes mais exigentes do país, né, pela performance de São Paulo, o principal estado brasileiro, né, a economia está centrada lá. Então, e a auxiliadora predial, com a sua competência nesse segmento de imóveis, né, em aluguéis, né, você aluga pela auxiliadora predial, você tem uma garantia absoluta, né, tanto quem está alugando o seu imóvel, quem está, o inquilino que está chegando fazendo o contrato, né, pela competência que tem nos ajustes de contratos, né, na segurança do imóvel, né, tudo isso de bom. Também na administração de condomínios e compra e venda, que faz com alta competência também a auxiliadora predial. A auxiliadora predial é isso aí, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, auxiliadorapredial.com é o seu site. Muito bem. Roberto Bandeira Tem uma Pereira. matéria aqui que volta ao futebol, mas não é futebol, é segurança pública, inclusive. Sim. Só para trazer que a mídia digital está publicando a matéria segundo a qual o Brasil vai barrar a entrada de 5.000 torcedores argentinos violentos na Copa América, ou seja, são os barra brabas, aqueles, como é que eles chamam? Não, é corretíssima a postura, mas vê que estágio nós chegamos dentro do futebol, ou seja, tem que haver uma organização, porque tem 5.000 pessoas organizadas para invadir o Brasil, fazer baderna, a pretexto de vir e acompanhar a Copa América. E certamente o maior número se dirigirá aqui para Porto Alegre, pela distância. E Argentina e Uruguai vão jogar aqui. Sim, na arena. Yeah. Então, de fato, tem que fazer esse trabalho e segurar eles, não só por ônibus, que eles muitas vezes se dividem dos automóveis, mas é que, de certa forma, eles já têm a identificação. Né? Sabe por que estão correndo isso? É porque a Isso é Argentina, fenômeno mundial. a Argentina não toma a medida que a Inglaterra tomou com os hooligans. Acabou. Antigamente os hooligans não podiam sair fora da Inglaterra porque quebravam, matavam. Aí tomaram uma medida forte lá, desapareceram os hooligans. E aqui na Argentina eles passam a mão por cima, dá isso. E para terminar minha atuação hoje aqui, queria dizer o seguinte, eu não sou ninguém. Eu não sou, não, a minha... O programa não terminou ainda. Não, mas é o seguinte, eu queria dizer o seguinte, que quem sou eu, um simples médico aí, mas eu queria dar um conselho pro Bolsonaro, que ele deve escutar muito mais os seus colegas, amigos, companheiros de caserna, do que está escutando esse guru Olavo de Carvalho. Ele estaria muito melhor, porque essa gente do Exército é gente com o pé no chão, é gente equilibrada que quer ver o bom futuro do nosso país. Assina embaixo do que tu disse. Perfeito. Olha aqui, né, gente? Ouviu. Vamos adiante, que aqui todos gaúchos, né? E nós temos uma marca, né? O gaúcho é solidário. Ele abre o coração, estende a mão, especialmente aos seus conterrâneos, seus semelhantes. Estamos aí com a campanha do agasalho. A secretária Tânia Moreira, né, secretária de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, extremamente competente, teve uma sacada muito inteligente, ela fez a campanha do agasalho antes, né, para que as pessoas pudessem doar antes da hora crítica do frio, da chuvarada, essa coisa toda. Então, está em tempo de você fazer as suas doações de tudo que for coisas boas, né, vestuário, roupa de cama, calçados, etc. e tal,
Tudo isso aí você pode fazer, mas de coisas boas, né? Coisas que possam ser usadas, evidente. Lixo é uma coisa e doação de pertences bons, em condições que você não usa mais, não precisa mais, que faz a bondade. Então vamos fazer isso aí para essas pessoas. Você pode passar, por exemplo, num dos pontos importantes, tem o centro administrativo, mas tem o Palácio Piratini, centro da cidade, passa ali, para o carro, pisca alerta, entrega essas doações e está tudo legal. Tudo legal, e você está fazendo um gesto de grandeza, um gesto de caridade para todos os nossos semelhantes, nossos irmãos queridos aqui do nosso Rio Grande, fazendo as doações, porque o El Niño segue em junho castigando a turma com frio e com muita chuva. O Jura Não Demora vai estar nos ajudando a compreender o fenômeno americano, né? Porque parece que agora o Trump, dia 18, quer lançar o projeto dele de reeleição. E vai ganhar. E lá não sei se vai ganhar, mas lá ele foi eleito pelo pessoal daqueles países, daqueles estados, países, na verdade, que é uma confederação, aqueles estados mais conservadores. E como voto não é obrigatório, eu não sei se tu já te deteve nisso. Não, a campanha já está em desenvolvimento. Dia 18 oficialmente, né? Os democratas estão se articulando também, né? E, em princípio, o Joe Biden, que foi o vice do Obama, possivelmente deve ser o candidato dos democratas, é o que está tendo mais... A Michelle eles não cogitam? Não, é interessante, né? Ela descarta. Porque ela tinha muito prestígio. Ela tinha muito prestígio e tem assim... Tem prestígio. Tem bastante. Tem. E tem a convicção. Então é o seguinte, que no Oscar, na entrega do Oscar, ela estava lá, presente. Ela ali, é uma celebridade. É uma celebridade. Muito influenciadora. Se ela fosse... Então, mais preparada que o esposo, no sentido tecnicamente, era muito preparada tecnicamente. Sim. Bom, tanto é o seguinte, né, que o esposo foi estagiário dela do escritório de advocacia. Deu na mão grande. Não só preparada tecnicamente, como ela tem uma carisma muito forte. Tem um Como diz o outro, brincando, o macaco faz sucesso. Né? Faz sucesso. Vamos ver aí então, minha gente, nós falamos aqui na campanha do Agasalho, secretário Tânia Moreira, secretário de Comunicação do Palácio Piratini, do Governo do Estado. Vamos ver aí essa mensagem que nós passamos aí, né, do Governo do Estado. Aquele domingo amanheceu frio e triste. Meu cachorro tinha sumido. Vesti meu casaco mais quentinho e saí para procurar. Quando coloquei a mão no bolso, para minha surpresa, encontrei o apito das nossas brincadeiras. Depois de muito tempo, finalmente eu encontrei Bingo. Toda roupa tem uma história e toda história pode ter outro final. Passe adiante essa emoção. Campanha do Agasalho. Mas olha, falando em Estados Unidos, esse casal o Barack Obama, que foi presidente, né, 2 vezes, e a sua mulher, a Michelle, olha aqui, que dupla competente, sintonizada, que casal perfeito, né? E realmente, ela hoje, se fosse se enveredar pela política, ela certamente seria um páreo duríssimo para quem concorresse com ela. Ela tem uma performance, ela tem uma empatia, ela tem tudo, né, com o povo americano. E ela escreveu um livro aí que foi campeão de bilheteria, né? Então, acho que... Mas parece que não quer. Ele é aluno de Harvard. Assim, é gente tecnicamente extremamente preparada. Eles venceram o preconceito, eles fizeram o símbolo, o símbolo e o equilíbrio dele na postura. E eu, se tivesse que fazer a opção, fosse americano, faria pelos democratas, especialmente. Acho que ele deu um salto, ao meu ver, muito à frente do Clinton. De fato, os dois formaram uma dupla, porque na verdade eles formaram uma dupla com bastante consistência. Foi uma perda. Ao meu ver, pode ter dado efeito na economia, mas ao meu ver há uma perda muito grande de qualidade entre o sujeito civilizado, preparado, como Obama e a esposa, e agora a realidade que nós estamos vivendo aí, me parece mais primitivo. E é curioso, né? Porque o Obama, ele conseguiu resgatar a economia dos Estados Unidos, que pegou naquela crise de 2009, né? Desemprego lá em cima, crescimento baixo. Ele arrumou a casa. Ele arrumou a casa. Ele baixou pela metade o desemprego, fez a economia crescer 4,2% e tal, e entregou com esses números para o Trump. O Trump
inquestionavelmente tem que se reconhecer que deu impulso para aquilo ali. Ele melhorou mais os números aí. Só que é um A brucutu, economia né? É um brucutu, mas acontece o seguinte, o que interessa para o eleitorado? O bolso. O bolso. O resultado. É o resultado da economia. O americano é pragmático. Isso que interessa para o cidadão, isso que interessa para o Por eleitor. isso que eu acho que ele vai ganhar de novo. E por isso que ele é o favorito. E é o favorito. Mas eu acho diria que ele assim, ganha. ó, Acho que ele ganha. se a Michelle fosse candidata, eu acho que ela batia ele. E aí ficava muito feia a coisa. Se ela fosse candidata, ela tem um carisma tremendo. carisma. Ela tem uma E os dois fazem uma popularidade, né? dupla harmônica. O lançamento do livro dela, que o Zé Silva falou, encheu um estádio. Né? Lotou o estádio quando ela fez o lançamento. E ela ganhou a bagatela de 65 milhões de dólares para fazer o livro. Né? Para fazer o livro. É que nem aqui, né? É igualzinho. Igual aqui. É uma pessoa de classe, ela, eu acho muito preparada. Então, uma família que está milionária, né? Também, né? Silvas, não chora muito, que eu vou ficar 1 mês e meio sem voltar no programa, tá? Mas tudo tem preço na vida. E meio. Pastéisinhos de Belém? Não, aqui eu trabalho muito com Porto Alegre, ali perto do aeroporto também. Também. Sentiste firmeza? Estava levando o livro. Minha gente, deu aí o Big Ben? Sherlock Holmes. Big Ben. Esse é o Sherlock Gomes. É te contar. Aqui Hoje veio com um sobretudo. Minha gente, final de semana, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais. Um bom final de semana para todos, aproveitem tudo dentro dos regimes de legislação que se estabeleçam, onde você estiver gravitando, andando, circulando, para que dê tudo certinho, ok? Seja feliz. Segunda-feira, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.